Fala meu querido, fala minha querida, professor Marco Ferrari na área, agora falando sobre liderança, pessoal. Lembra que a gente colocou ali, continuamos o processo administrativo e a gente engatou a ter as teorias, a gente engatou motivação, liderança e comunicação dentro do aspecto de direção. A gente faz essa retomada para que a gente possa se localizar, né, dirigir essa condução de pessoas para um propósito comum. Direção é uma função essencialmente humana, perceba isso, lembra do slide mágico, e aí você começa a se localizar, certo? Importante você lembrar, pessoal, importante você pensar a liderança como um aspecto relacionado à relação dos indivíduos. Então, o que é a liderança? Como que eu vou encontrar a liderança dentro das relações? A liderança ela precisa de alguns aspectos fundamentais. Primeiro, precisa de pessoas. Liderança precisa de pessoas, certo? Por mais que exista um conceito aí de autoliderança, o que vai acontecer é que tem que haver uma relação entre o líder e um liderado, certo? Outro aspecto, eu preciso de influência. Eu preciso de influência, que é essa capacidade de fazer com que o indivíduo mude de comportamento. Eu preciso de poder. Cuidado, não confundir, eu não preciso de um cargo, eu preciso de um poder. Esse poder pode vir por via informal, nós vamos estudar isso. E depois eu vou precisar também de uma situação. Cuidado, pessoal, às vezes a gente desenha um líder na nossa cabeça, certo? Um grande líder, mas o foco não é você desenhar um grande líder. O foco é você ter a noção de que em determinada situação a liderança pode acontecer. E pode acontecer naquela situação e deu. E aquilo foi liderança. Ocorreu exercício de influência numa relação entre pessoas, através do processo de comunicação e pronto. Naquela dada situação aconteceu. Certo? Vamos supor que ocorra uma urgência médica dentro de um avião e em determinado momento um médico levante e coordene uma equipe para que tudo corra bem. Aí ocorreu a liderança. A partir do momento que aquela situação parou também a liderança, estopou também a liderança, certo? Então qual que é o conceito? É um fenômeno social que depende da relação das pessoas e é a capacidade de exercer influência. Se você fizer um joguinho de palavras, você vai perceber que, via de regra, nas provas, sempre que a banca coloca a liderança, ele vai trazer o conceito de influência, sempre que traz o conceito de influência, ele vai buscar o conceito de liderança. Ok? Importante a utilização do poder para influenciar o comportamento de outras pessoas ocorrendo em uma dada situação. Maravilha? Maravilha, então, aqui a capacidade de exercer influência entre as pessoas. Eu falo de influência, é importante conceituar o que é influência. Influência é quando eu tenho dois comportamentos, um comportamento sem influência e um comportamento sob a influência ou com influência. Você provavelmente dirige de uma forma sob influência de álcool, você dirige sobre outra forma, certo? Você provavelmente teria uma espécie de conduta sob a influência dos seus familiares, você tem outra conduta, certo? Ah, fulano, na presença dos seus amigos você é outra pessoa. Alguém já deve ter lhe dito isso, seu respectivo ou sua respectiva, e isso significa a influência das pessoas muda o seu comportamento, certo? Eis aí, então, o conceito de influência, fazer com que as pessoas façam aquilo que elas não fariam sem a presença do líder. Passada a Olimpíada, a Copa do Mundo aparecendo aí, você vai ver, normalmente, quando o indivíduo ganha a Copa do Mundo, ganha um campeonato, ganha a medalha, ele vai dar entrevista e na hora da entrevista ele fala que queria agradecer ao meu treinador, pois sem ele nada disso seria possível. Ou seja, sem a presença e a influência dele, eu não teria alcançado esse resultado. Então eis aqui a figura clara da presença do líder. Maravilha? Maravilha. Importante você não confundir chefia, que é uma posição formal, certo? Com autoridade, que é autoridade dada aí por algum aspecto, a liderança e com o poder, certo? A influência, ela acontece e ela gera essa liderança. O poder é por onde essa influência acontece. Esse poder pode ser formal, como esse poder pode ser informal. A gente tende a achar somente poder formal. Eu preciso ter chefia.
Não, eu não preciso ter chefia para ter liderança. Eu posso ter uma relação informal. Um amigo seu que não tem nenhuma relação formal com você, de chefia, ele pode liderar você, certo? Ele pode influenciar você numa dada situação. Aí eu falo de poder, 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 é importante saber o que é poder. Poder é a capacidade que algo ou alguém tem de fazer com que alguém ou algo faça alguma coisa, mesmo que esse ofereça alguma espécie de resistência, porém sem o uso da força, certo? Então o poder é a capacidade de fazer com que alguém tenha algum comportamento mesmo que esse não queira. Vou trazer dois exemplos. Votar. Você pode votar em branco, você pode votar nulo, você pode não votar, mas você vai ter daí que justificar o porquê. Mas você é obrigado a comparecer a seu domicílio eleitoral, nem que seja para justificar o porquê do seu voto, certo? Então isso é um poder que o Estado tem em relação às pessoas. Serviço militar para homens. Você pode dizer que não é dessa religião, que a sua religião não permite que você pegue armas de fogo, você pode fazer o que você quiser, mas você vai ter que prestar o serviço obrigatório, mesmo que seja para ser dispensado, mas você precisa estar lá. São suas obrigações perante o Estado, certo? Então o Estado gera um certo poder perante o ente privado, mesmo que esse não queira, ele é obrigado. Certo? Então isso é o poder. E existem diversos tipos de poder. Poderes relacionados aqui à presença formal, o que a gente vai chamar de poderes relacionados ao cargo, esses dois primeiros, coercitivo e de recompensa. Outros dois, poderes informais, focados nas pessoas, poder de competência e poder carismático, e um poder mais institucional, que a gente vai chamar de poder racional legal. Certo? Vamos começar pelos poderes focados nos cargos. Poder coercitivo é um poder que a gente utiliza muito quando a gente fala de autoridades policiais, certo? Faça algo ou vai sofrer sanção. Se você não tiver determinado comportamento, você será punido. Isso é um poder coercitivo focado no cargo. O que significa dizer, para que eu tenha uso de poder coercitivo influenciando o seu comportamento, eu tenho que ter uma posição superior à sua. Aqui é a necessidade do exercício da autoridade formal. Eu preciso de um cargo, certo? Esse poder não vai acontecer se não tiver cargo. Não adianta eu estacionar o carro na rua, no lugar proibido, e aí em determinado momento sair um cara do meu lado e falar assim, ó, não, vou te multar, e o cara não é nada, não é autoridade policial, e o cara vai ser, tá bom, um abraço, querido, até mais, e vai embora. Agora, se tem um policial que tem um cargo, uma autoridade, esse indivíduo aí sim pode mudar o meu comportamento, certo? Pode influenciar o meu comportamento. Recompensa é justamente a mesma coisa, só que ao contrário. É a mesma coisa, só que ao contrário. Bacana, né? Professor Marco, tá lindo. Certo? Então, recompensa é justamente você, através do uso do cargo, fazer com que o indivíduo faça algo e ofereça uma recompensa a ele. Lembra o exemplo que eu dei lá quando eu falei das teorias motivacionais de processo, na teoria de Skinner, certo? Eu disse para você que você vai pagar o IPTU adiantado numa cota única e você vai receber um desconto, eis aí o poder de recompensa que o Estado aplica, ok? Então é focado no cargo também, eu estou falando da presença do Estado, eu estou falando de um cara que ele tem uma força para fazer isso, ok? Não adianta o cara dizer, pô, fulaninho, se não tiver cargo, se não tiver autoridade, não funciona, ok? Maravilha. Então, esses são os cargos relacionados à chefia, relacionados ao cargo. O que seria a chefia? É esse cargo superior dentro da organização. Para que eu tenha poder de recompensa, para que eu tenha poder coercitivo, eu preciso ocupar um cargo de chefia. Maravilha, maravilha. Agora tem os poderes relacionados às pessoas. Esses poderes relacionados às pessoas, um deles é o poder de competência, que eu chamo de associação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes. O poder de competência significa dizer o cara sabe daquilo, o cara entende do assunto, o cara é uma unanimidade naquele assunto. Então, se ele falar que é assim que eu devo fazer, certo? É assim que eu devo fazer porque o cara entende, certo? Isso é inerente à pessoa. Não importa a posição que ele ocupe, o conhecimento que ele tem em relação àquilo, a capacidade, a competência que ele demonstra em relação àquilo, faz com que ele garante a ele o uso desse poder, certo? Então aqui não há cargo, aqui há única e exclusivamente a competência. Maravilha? Maravilha. Em relação ao carismático é a mesma coisa, certo? Aqui também não há cargo, aqui o que há é uma pessoa que gera afinidade em relação
a sua forma de ser, certo? Os poderes, os regimes ditatoriais e principalmente o ambiente político do Brasil, eles têm muito essa presença do poder carismático. É um indivíduo que gera afinidade. E a gente tende a votar nas pessoas que a gente gosta. Eis aí algo que a gente pode passar a tarde toda discutindo aqui, certo? Então eis aí o conceito também, poder carismático está relacionado à pessoa. Eu tenho carisma com aquele indivíduo, certo? Perfeito, maravilha. Então esses últimos dois poderes que eu defini são poderes relacionados às pessoas, não preciso de cargo. Para que a gente possa entender essa diferença entre cargo e pessoa, vou trazer um exemplo para vocês. Talvez não seja o melhor exemplo, mas vamos esquecer as pessoas especificamente deles e os critérios políticos e vamos focar no conteúdo em si para que a gente possa explicar. Fernando Henrique Cardoso, um indivíduo que recebeu diversos prêmios relacionados à sua capacidade, principalmente como sociólogo, então uma referência quando a gente fala de poder e de competência, principalmente relacionado aos seus conhecimentos. Luiz Inácio Lula da Silva, eis aí um cara que tem uma capacidade retórica muito forte, um poder carismático muito forte, mesmo sob diversas acusações, ele consegue sustentar aí uma parte da população que acredita nele, certo? Ambos ocuparam a mesma cadeira, a cadeira de presidente, chefe do Poder Executivo, certo? Perceba que o presidente ele tem dois poderes, independente de quem o ocupe, poder coercitivo e poder de recompensa, pois esses poderes estão inerentes ao cargo, certo? Fernando Henrique Cardoso ocupando essa cadeira, quantos poderes ele tem? 3. 2 poderes formais, coercitivo e de recompensa, e um poder informal dele, Fernando Henrique Cardoso, seu poder de competência. Luiz Inácio Lula da Silva, então, antes disso, Fernando Henrique Cardoso ingressa, tem 3 poderes. Quando ele sai, quantos poderes ele leva? Um poder, o poder de competência que é dele. Deixa na cadeira 2 poderes, ingressa Lula. Quantos poderes Lula tem? 3. Coercitivo e de recompensa da sua cadeira e o poder carismático que traz com ele. Sai Lula, entra qualquer pessoa. Quantos poderes Lula leva? Somente um poder carismático. Mantém-se coercitivo e poder de recompensa. Então os poderes formais são aqueles que estão relacionados ao cargo e ficam no cargo independente de quem o ocupe. Poderes informais são aqueles que ficam com a pessoa independente do cargo que a pessoa ocupa, certo? Fernando Henrique Cardoso vai atuar com o seu poder de competência onde quer que ele esteja. Luiz Inácio Lula da Silva vai atuar com o seu poder de carisma independente de onde ele esteja, certo? Então é importante você lembrar disso. Influência baseada no cargo, influência baseada nas características. E aí depois existe um quinto poder, poder racional legal, burocrático normativo, que é aquele emanado pela norma, pela lei, pela regra, pelo regulamento, certo? Você tem aí um organograma e esse organograma é um exemplo de poder racional, poder normativo, a norma emanada através do organograma, ok? Então, aí a gente traz esses outros dois conceitos, autoridade, né, esse direito formal e legítimo, ou seja, autoridade a gente fala de um poder, de um direito formal, logo de um poder formal. Existe um conceito chamado de lema, chefia e liderança. O chefe é aquele indivíduo que toma ações baseadas no seu cargo, onde eu tenho a influência dos poderes formais, e o líder é aquele que toma as decisões e que recebe e consegue liderar os indivíduos através do seu poder informal, independente de que cargo ele ocupe, certo? O dilema da chefia e liderança vai dizer que o conceito mais contemporâneo de poder é aquele que consegue agrupar os dois distintos tipos de poder, os poderes formais de coercitivo e recompensa e os poderes informais de competência e carismáticos, porque aí sim você tem um chefe líder, que é um indivíduo que vai conseguir influenciar com maior número de poderes, certo? Para finalizar esse nosso primeiro bate-papo relacionado à liderança, você vai ter dois conceitos básicos de liderança: a liderança transacional e a liderança transformacional. A liderança transacional baseada na troca, uma ferramenta mais antiga, mais tradicional de liderança. Você dá incentivo material através de trabalho. Lembra lá dos indivíduos? O indivíduo X, nesse caso, um homem econômico. Quanto mais ele trabalha, mais recompensa ele recebe.
A transformacional não, já é o contrário. Aqui você quer inspirar os seus subordinados, é um foco, um tipo de liderança mais atual. Lembra lá do indivíduo Y, certo? Perceba esses dois tipos gerais de líderes, certo? Esses tipos gerais de liderança. Hora ou outra a banca coloca para você um descritivo, a gente vai ver isso lá nas questões, mas hora ou outra a banca coloca um descritivo para você e através desse descritivo ela vai questionar você que tipo de líder é aquele, certo? Então é importante que você preste bastante atenção. Maravilha, meus queridos? Então esses são os traços principais. Importante você não confundir poder, autoridade, liderança, influência. Saiba bem o que é cada coisa. Claro que eles se relacionam. Todos eles vão fazer com que a liderança ocorra. Porém, é importante que você saiba e tenha a distinção do que cada um deles é e por que cada um deles e como que ele vai influenciar na liderança. Perfeito, meus queridos? Maravilha. Um grande abraço, professor Marco Ferrari, e até mais. Tchau, tchau.